Oi, gente. Essa é uma das maiores gafes da história política recente. George W. Bush, como vocês vão ver aqui, admitiu que a invasão dos Estados Unidos ao Iraque foi uma invasão injustificada e brutal, o que faz dele um criminoso de guerra. Agora, ele estava falando da invasão da Rússia à Ucrânia. E aí cometeu um ato falho, uma gafe, e substituiu a Ucrânia por Iraque. Mas logo depois ele admitiu, o Iraque também, e tentou fazer graça com isso, né? Ele deve achar engraçado ele ter participado de uma ação, de uma guerra ilegal que gerou milhões de mortes. E não estou exagerando, eu vou mostrar os números aqui, foram milhões de mortes sim. Sobre o meu vídeo anterior, quero fazer uma errata, vocês têm razão, quando Ciro Gomes chamou Lula de esclerosado, foi uma ofensa pessoal, não se trata de crítica, e vocês tinham razão. Eu provavelmente estava tomado pelo sentimento que o Eduardo Moreira tentou implementar naquele momento da discussão, um sentimento de união, um sentimento gregário, um sentimento de empatia e da gente todo mundo se unir contra o Bolsonaro, mas aquela fala não ia naquela vibe, por isso eu tentei minimizar, mas vocês com precisão apontaram que se trata, claro, de uma ofensa pessoal, não é? Pois bem, vamos ver o vídeo, a fala do George W. Bush cometendo a gafe histórica. Se vocês conhecem uma gafe maior do que essa, peço que vocês coloquem nos comentários, porque eu fiquei tentando me lembrar de gafes, né? E essa daí é realmente das maiores. E vamos ver. Depois eu vou tecer alguns comentários. In contrast, Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. Iraq, anyway. Não sei se vocês pegaram ali uma invasão injustificada e brutal. Ele pensou, ele ia dizer Ucrânia, mas disse Iraque. Aí depois corrigiu para Ucrânia, aí disse Iraque também. A legenda não pegou isso porque ele falou mais baixo. E aí, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas ele ter falado mais baixo, ele ter diminuído tanto o tom, é aquela coisa de admitir o que eu não devia ter admitido. E depois ele tenta fazer uma gracinha com a idade dele, né? Dizendo que, tentando jogar para ele próprio que ele estaria esclerosado, né? Tentando fazer graça com isso, né? Diferentemente de uma ofensa a si mesmo, ele tentou usar isso para justificar o erro, mas não colou, né? Vamos ouvir. 75. E aí o público, que é um público predominantemente republicano, deu risadinha porque achou que ele está justificando, é por causa da idade, né? Senilidade, está ficando senil. É isso que ele está dizendo dele mesmo, né? Quando eu prefiro pensar, não, que foi uma gafe porque ele finalmente admitiu o que todos nós já sabíamos. Que todos nós que acompanhamos a política já sabíamos, que foi uma guerra ilegal, brutal, baseada em uma mentira. Né? Baseada em uma mentira. Ele estava falando, como vocês viram, da invasão da Rússia à Ucrânia. Eu já fiz vídeos sobre a invasão da Rússia à Ucrânia anteriormente, se você quiser checar, minhas visões estão lá. Sobre os números que eu falei, não é? Essa reportagem aqui, ó, publicada no Salon, né, aqui tem os autores, né, o Nicholas Davis e tal. Essa reportagem traz um número assustador de mortes, gigantesco de mortes no Iraque, né? Os militares dos Estados Unidos se recusavam a manter o número de mortes do Iraque, e o general Tommy Franks, o homem que estava no poder da invasão inicial, disse aos repórteres claramente que não contamos corpos. E uma pesquisa recente mostrou que lá nos Estados Unidos, a maioria dos cidadãos estadunidenses acham que o número é bem pequeno. São alguns, que ainda já seria grave, mas alguns milhares, né, algumas dezenas de milhares. Quando pelos cálculos do pessoal que fez essa reportagem, com a melhor informação disponível, mostra um número catastrófico de 2,4, vou repetir o número, 2,4 milhões
de iraquianos mortos desde a invasão de 2003. E esse número pode ser maior, inclusive porque a matança continua, né? O caos propagado pelos Estados Unidos continua. É bom lembrar, gente, que essa tem sido a prática dos Estados Unidos ao longo de todo o século XX, né? Os Estados Unidos apoiaram o golpe civil-militar no Brasil, né? E a ditadura militar que se seguiu. Os Estados Unidos apoiou diversas ditaduras brutais em vários lugares do mundo, sempre quando servia a seus interesses. E foram contra ditaduras ou governos autoritários quando elas iam contra os seus interesses. Isso não faz desses governos simpáticos nem defensáveis, não é? Mas explica a forma como os Estados Unidos atuam, né? Ditadura é uma coisa muito ruim quando contraria os interesses deles. Quando é uma ditadura que está dando petróleo, como a da Arábia Saudita, não, eles vão lá, fazem acordos, apertam a mão dos líderes sauditas, né, fazem de conta que aquele regime é um regime defensável, quando é um dos maiores violadores de direitos humanos do planeta Terra. Mas enfim, eles fazem de conta que não é. Por quê? Porque a Arábia Saudita é um aliado inconfortável, não muito confortável, mas é um aliado. É alguém que eles têm parceria, né? Olha, foi muito bom ver esse ato falho, está repercutindo dramaticamente aí nas redes sociais, está repercutindo muito em vários lugares, e eu fico pensando sobre o alinhamento do Brasil aos Estados Unidos, né? Historicamente, governos de direita brasileiros fizeram esse alinhamento e o Bolsonaro hoje tentou fazer. E quando era o Trump, o alinhamento era total. E agora, paradoxalmente, o alinhamento só não é total com o Biden, justamente porque o Biden, que não é de esquerda, que é do democrata corporativo, é uma pessoa de direita mesmo, centro-direita, né? Assim, na melhor das hipóteses, poderia-se dizer que o Biden pelo menos não representa o de pior que existe no Partido Republicano, mas o Biden passa longe de ser alguém do campo progressista, né? Mas o Biden falou mal do Bolsonaro várias vezes, né? E também o Biden está nessa tensão com o Putin, e o Bolsonaro quer ficar de boa com o Putin porque é um outro líder com uma perspectiva autoritária que ele simpatiza, né? Ele tem essa simpatia pelo Putin, e também tem a questão dos agrotóxicos e outras coisas que a gente importa da Rússia. Mas é possível ter uma posição mais clara sem querer romper diplomacia, sem participar de bloqueio, mas condenar os aspectos que são condenáveis, mesmo que a situação lá na Ucrânia e da Rússia tenha alto grau de complexidade, tem o batalhão Azov que tem coisas bem questionáveis, o próprio Zelensky também não é uma figura que a gente nutra muita simpatia, também não, mas é possível ter uma outra postura, né? E uma das coisas boas do governo Bolsonaro ser derrotado, e assim nós devemos lutar para que seja, é que uma outra política internacional venha, né, que queira fortalecer a América do Sul, que queira fortalecer e criar conexão com outros governos progressistas, e que não faça nem alinhamento automático aos Estados Unidos, nem faça um alinhamento a líderes autocráticos e autoritários de outras partes do mundo, né? E tem uma diplomacia que dialoga, que defende os interesses do país e que busca força e contato com outros setores progressistas no mundo para a gente fortalecer uma aliança internacional do campo de esquerda, né? Que não vai ser fácil e que tem muitas barreiras sendo enfrentadas, né? E é isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.